videocast pra fazer Floripa tremer. Grandes nomes da cena artística e cultural, da política e do meio intelectual de Florianópolis. Apresentando Transbordando com Mirê. Salve, salve, meu povo! Mirê Chagas com o nosso café Transbordando com Mirê. E hoje eu tô aqui com essa pessoa que eu amo de paixão tá junto. Amo tá junto falando em mesas, em atividades e militando junto também, que é uma potência pra mim e uma inspiração, né? Uma relíquia aí do movimento trans e o movimento de gênero dentro da Universidade Federal de Santa Catarina. E aí que tá nessa luta incansável. E aí milita junto comigo na rede TransUFSC. E também uma pessoa muito importante na nossa sociedade e na nossa comunidade trans e na nossa comunidade negra. Porque traz muitas coisas muito importantes e traz posicionamentos necessários para estar aí seguindo nessa luta todos juntos, juntas e juntos contra a transfobia que é estruturante da nossa sociedade, né? E nada mais, nada menos que Lino Gabriel, né, gente? Tô aqui com o Lino. O Lino, ele é boiceta, preto, um transmasculino, né, queridos? Eu amo. Professor do Instituto Federal de Santa Catarina, nosso IFSC, fundador da Marcha Trans de Florianópolis e região, constrói o movimento da Frente Trans de Florianópolis também e atua continuadamente na luta antirracista, meu bem. Muito obrigada por ter topado estar aqui hoje comigo, tá? Uma honra imensa estar aqui contigo, que tu é uma pessoa que a gente tem muito a aprender. E as pessoas que estão aqui nos ouvindo, nos lendo também a partir da legenda, sintam e recebam esse axé de estar aqui com o Lino Gabriel. Vou te fazer uma pergunta que pode ser polêmica aos olhos da colonialidade, né? Então eu venho te perguntar, meu bem. Acho que tu quer falar alguma coisa, né? Falar alguma coisa antes? Só quero agradecer muito pelo convite. É um prazer sempre estar com você, estar com a nossa Irmandade construindo, fazendo acontecer coisas que muitas vezes o poder público deveria estar fazendo, não está fazendo por nós. Então, ter alguém que se dispõe, né, se colocar nesse lugar que a gente sabe que é violento, a gente sabe que é solitário, mas é um prazer estar aqui com você, que está construindo esse espaço e que permite que a gente construa esse espaço também coletivamente, né? Que a gente sabe que sozinho a gente não chega a lugar nenhum. Então quero te agradecer pelo espaço, pela voz e espero que a gente conquiste muitos lugares. Vamos conquistar muitos lugares juntos ainda. Então, gente, vamos para nossa pergunta misteriosa do dia, da noite, enfim, do momento. Como tem sido, meu bem, reivindicar o direito da liberdade dos corpos que foram designados ao feminino nestes movimentos que você constrói sendo um boiceta preto? Bom, eu construo muitos espaços, né? Desde o movimento feminista, que eu venho construindo desde antes de transicionar. E, enfim, acho que não conheço o movimento feminista há muito tempo antes de transicionar, porque também venho de uma situação de uma mulher preta, de favela, em que muitos movimentos feministas nunca chegaram, ou pelo menos não se chamavam dessa maneira, né? Existiam mulheres e sempre existiram mulheres pretas que lutaram, que fizeram, que construíram suas casas, que construíram suas comunidades, que lutaram, que batalharam, né? Enfim, que fizeram comunidades, que construíram suas casas de diversas maneiras e que nunca foi chamado de movimento feminista, né? Que lutaram por liberdade sexual, que lutaram durante a ditadura, enfim, mulheres pretas que fizeram e construíram. Eu trabalho com moda e a gente sabe o quanto o Brasil foi construído em cima de costura, em cima de produção têxtil, né? Quantas mulheres pretas trabalharam dentro de lares de pessoas brancas.
Então, assim, muitas coisas que nunca foram chamados de movimento feminista, né? Quantas mulheres libertaram pessoas pretas, mas isso nunca foi chamado de movimento feminista. A gente pode retomar toda a história, né? Então, enfim, esse movimento feminista branco, eu talvez tenha demorado a conhecer, mas quando conheci, como mulher preta, eu participei e construí, né, esse movimento feminista. E depois, quando eu transiciono, eu sou compulsoriamente retirado desse lugar, né? Primeiro como um traidor, né? Parecendo que há qualquer tipo de privilégio da transição para a transmasculinidade, sendo que eu não consigo resolver um problema de conta de luz, porque as pessoas não reconhecem o meu nome e quem eu sou, a minha imagem, a minha voz. Eu não consigo resolver o problema da conta de luz que tá paga, sabe? Então, assim, os problemas mínimos, as coisas mais ridículas do cotidiano. Então, esse privilégio, né? Fora as outras questões, né? De assédio, de medo de entrar no banheiro, né? Dos estupros corretivos, enfim, de outras coisas, né? De violências sexuais, de violências físicas, né? Reais, assim. Nem chegando nesses termos, nas coisas mais ridículas mesmo do cotidiano, assim. Então, primeiro nesse lugar do traidor, e depois, quando a gente passa para o movimento transfeminista, assim, também a gente encontra outros lugares de... também muitas vezes, e eu não tô dizendo, né, das próprias pessoas trans, mas de como as pessoas cis também acabam vendo que, por ser um movimento feminista, precisa dar voz às mulheres trans, às travestis, e homens trans parecem que são homens e não precisam ser vistos, não precisam ser escutados, né? Então eu sempre pergunto, assim, quem são os homens trans que as pessoas escutam, assim? Quem são as pessoas transmasculinas, artistas que as pessoas conhecem? Quem são os exemplos, né, de pessoas transmasculinas? E é muito cruel, porque quando há um exemplo de pessoa transmasculina, é o Tami Miranda, sabe? Então, a gente tem uma luta, né, uma luta de movimento trans, assim, pra ter uma história única de uma pessoa transmasculina que definitivamente não representa muitas lutas que as pessoas transmasculinas estão traçando, inclusive para construir outros tipos de masculinidade, né? E quando eu me apresento como boiceta, porque já me apresentei como vários outros nomes, né? E me apresento, continuo me apresentando como vários outros nomes, né? Travesti, pessoa transmasculina, homem trans, quando é necessário preencher uma ficha do SUS, porque o SUS não consegue entender outros tipos de masculinidade, enfim. Eu preciso assumir todas essas identidades e eu continuo mudando, mas quando eu assumo essa identidade de boiceta, também é para abraçar uma coletividade que está sendo altamente atacada nesse momento, né? Nesse momento histórico, assim. E para representar justamente esse tipo de masculinidade que não quer ser associada a esse homem, né? Que quer abrir mão justamente dessa palavra, né? Desse homem, que é o homem branco, é o homem colonizador, é o homem violento, é o homem machista. Mas por mais que a gente defenda, por mais que a gente tente ocupar esses espaços, as pessoas continuam jogando a gente nesse espaço de masculinidade, nesse espaço de violência, invisibilizando as nossas demandas, as nossas pautas, invisibilizando aspectos materiais, né, do nosso corpo, como direito à gestação, como direito ao aborto,
como direito à luta pelo aborto, né? Como já foi citado, né, na sua entrevista do Fazendo Gênero. Então, quando a gente continua falando se o Papa fosse mulher, o aborto seria legal, né? E aí, assim, a gente já vai retomar várias outras coisas, né? Porque, assim, quer dizer que se o Papa tivesse útero, o aborto seria legal. E aí vai retomar de novo que homens não engravidam e homens engravidam, sabe? E vai invisibilizar tudo isso de novo. Enfim. E a gente tem coisas muito atuais, e quando a gente mexe na pauta das transmasculinidades também, a gente não tá mexendo só nas pautas de transmasculinidades. A gente tá mexendo na pauta das pessoas intersexo. A gente tá mexendo na pauta das pessoas não binárias. Enfim, desculpa... Sem culpa. Degringolar para tantos assuntos, assim, mas é que é isso, são... dentro do movimento negro, a mesma coisa, né? Eu digo isso, assim, que o meu corpo, ele não é partido, né? Então é muito difícil chegar no movimento trans e falar sobre racismo. É muito difícil chegar no movimento negro e falar sobre transfobia. O meu corpo não consegue ser partido. Eu não deixo de ser trans dentro do movimento negro. Eu não deixo de ser negro dentro do movimento trans. Então, a gente tá sempre em intersecção dentro de todos esses movimentos, né? Dentro do 8M, né? Que continua sendo esse lugar, embora tenha tido aqui em Florianópolis um 8M que foi transinclusivo, ele continua, né? Ele é o movimento do 8 de março, mas ele continua sendo um movimento alusivo à luta das mulheres, né? E toda vez que a gente ocupa esses espaços, há uma acusação de que a gente quer apagar, né, as mulheres. Como se a gente pudesse fazer isso, né? As mulheres são 50% da população. As mulheres ocupam cargos de chefia. A gente teve uma presidente mulher, né? Então, assim, nem se a gente quisesse, a gente poderia apagar, sabe? Então, que poder a gente tem para apagar essas pessoas? O que a gente quer é quando falar de uma pauta como o aborto, e a gente fale das mulheres, a gente fale também das pessoas transmasculinas, a gente fale também das pessoas não binárias, a gente fale também de outras pessoas que necessitam também desse serviço, sabe? É pela vida de quem gesta, né? E de todas as pessoas que gestam, porque aí eu não tô tratando de uma identidade, né? Não me importa a identidade se uma pessoa sofreu estupro. Sim. Né? E as pessoas lésbicas sofrem estupro corretivo, mas as pessoas transmasculinas também sofrem estupro corretivo, e as pessoas não binárias também sofrem estupro corretivo. Sim. E elas começam a sofrer estupro corretivo também na infância e na adolescência. E aí elas não têm o direito de acessar o serviço, né? A gente não pode solicitar que essas pessoas também acessem o serviço. E pedir que essas pessoas acessem o serviço é apagar o direito das mulheres. E isso é um exemplo, né? Mas a gente tá falando isso sobre todos os outros direitos. Sim, exatamente. E é uma perspectiva que o Lino traz, assim, que ele faz essa provocação, né? Ele acaba provocando todo mundo que tá aqui, olhando, ouvindo, sentindo. Esse taurino, né, que faz a gente poder se sentir provocada lá na alma, assim, né? Pra gente poder, de fato, olhar pra realidade, né? Tipo, porra, qual é, né? Qual é dessa estrutura que invisibiliza corpos, né? Que desumaniza corpos, né? E a gente tá falando, pois a gente reivindica também
a saúde das pessoas que têm útero, né? Qual o problema da gente trazer sobre... Peraí que eu vou começar de novo. Qual o problema da gente, de fato, dar nome às coisas, né? Qual o problema da gente entender que ser mulher não é uma questão fisiológica de ter útero? Qual o problema da gente entender que semana passada foi Dia dos Pais e não dos paus? Não é? Então, assim, a gente precisa falar sobre isso, né? Então, assim, a gente precisa trazer, muitas vezes, nessa linguagem, que pode parecer ser radical, mas na realidade é sobre as nossas vidas, é sobre as vidas trans. Né? E quando a gente vê também, eu enquanto mulher trans, travesti negra, eu acho que é muito importante provocar a minha comunidade transfeminina quando a gente vai para os debates e a gente esquece da população transmasculina. Sabemos que temos especificidades de formas diferentes, mas a nossa luta é a mesma pela dignidade humana, pela humanização. Então, faço essa provocação também dos nossos movimentos transfemininos, pois a gente está falando também de outras vidas. A gente precisa falar de outras vidas. Uma coisa particularmente que eu vejo é que o mote do 8M deste ano, as pessoas que construíram o 8M deste ano, a gente conseguiu fazer uma revolução em Santa Catarina, onde que outros segmentos de outros coletivos feministas tentaram tacar fogo no movimento do 8M, onde a gente teve mulheres cis, feministas, aliadas e entendendo a importância do movimento transfeminista como um todo. E a gente não está falando do movimento de pessoas transfeministas, não. Estamos falando de um movimento transfeminista que inclui, né, que é transinclusivo, que faz o debate, que traz a questão da importância de todos os corpos terem acesso a direitos básicos como a saúde, né? Então, é muito importante a gente estar trazendo sobre isso. Por isso que eu fiquei muito feliz que o Lino aceitou esse convite, porque ele traz essa linguagem necessária, sem papas na língua, fala mesmo o que tem que ser dito, e a gente precisa de pessoas assim, né, no nosso país, enquanto ativistas, né, e também, principalmente aqui em Santa Catarina, que é um estado totalmente conservador, mas que tem muita gente incrível, tem muita gente potente na luta, nessas trincheiras, na linha de frente contra a transfobia estruturante. Então, te agradeço muito, tá? Por você ter topado. Eu agradeço de novo. Assim, eu tenho uma luta muito grande, né? Das pessoas transmasculinas. Eu acho que como o movimento travesti fez há um tempo atrás, né? De falar pessoas trans e travestis. Hoje a gente precisa falar pessoas trans e pessoas transmasculinas e não binárias. Porque são as pessoas mais invisibilizadas no movimento hoje, né? As pessoas ainda não sabem o que são pessoas transmasculinas, né? Muitas pessoas acham que pessoas transmasculinas são travestis, né? Sequer sabem o que são pessoas transmasculinas, assim. Então, a gente precisa começar a falar, né? Pessoas transmasculinas, pessoas transmasculinas, pessoas transmasculinas e pessoas não binárias. É uma luta muito grande, te agradeço de novo o espaço para falar sobre nós, principalmente de pessoas transmasculinas pretas, porque também é um outro lugar, né? A gente passa a ocupar esse lugar do homem preto, né? Que é constantemente lido como violento, violentador, estuprador, né? Assaltante. Então também é outro tipo de violência que incide sobre os nossos corpos, a violência policial, né? A violência, o pânico moral que a gente sofre na rua. É um assunto tenso, né? Porque falar da gente é foda, né? Porque daí a gente começa a ver o quão a gente ainda precisa lutar, sabe? E o quão a gente tá cansado de lutar, né? Como esse discurso é problemático, inclusive, dentro da nossa comunidade. E quão vai ter gente que vai poder rechaçar esse que a gente tá trazendo, sabe? Eu vi até ontem no Twitter os deboches em relação ao Júpiter, que trouxe a questão do boiceta, que pra gente isso é tão normal, mas para outras pessoas parece ser
é ridicularizar. Assim como fazem com nós, travestis negras, que são prostitutas, do Vanessão do R$20, aquela outra mana, ai, filma aqui a cintura da gata quando é filmado na delegacia. É a mesma ridicularização que a gente vê, sabe? Enfim. Agora chegou o nosso momento de balançar as estruturas do nosso Transbordando com a Mirê. Que é o nosso Beth Balança. Balança, Beth. Balança um pouquinho. Então, bora balançar no nosso Beth Balança de hoje. E eu quero saber, pra esse transmasculino daqui da minha frente, pro Lino Gabriel, quero entender, meu bem, o que é progresso pro Lino? Eu tenho um pouco de dificuldade com progressos, né? Eu acho que talvez seja mais andar em círculos, olhar pra trás, tentar ser menos invasivo, construir em comunidade, fazer isso que a gente tá fazendo agora, né? Lutar, continuar lutando por aquilo que é nosso, por direito, porque a gente não tá pedindo nada que não é nosso, a gente tá só exigindo aquilo que é nosso por direito. E que, na verdade, todo cidadão, né, e cidadã e toda pessoa brasileira nascida nesse território, né, ou que não é brasileira no sentido de ser indígena, enfim, mas que ocupa esse território, tem direitos, né, pela Constituição, assim. Então é muito cruel que cada grupo social tenha que ficar lutando individualmente por determinadas coisas que a gente devia ter por direito. Então acho que é se unir, né? Pessoas trans, indígenas, quilombolas, né? Pessoas com deficiência. A gente tem que se unir e a gente tem que lutar por aquilo que é o nosso direito, que nos pertence, né? Isso pra mim talvez seja uma possibilidade de progresso em conjunto, em círculo. Captou? Obrigada, gente. Obrigada, Lino. Me tocasse bastante. Eu acho que é sobre isso, né? A gente se sentir tocada, né? Porque a gente só consegue fazer uma revolução aí fora quando a revolução aqui dentro, ela tem êxito e ela tem eficácia. Então, obrigada por contribuir para isso. Esse foi mais um Transbordando com a Mirê. Da melhor forma, de uma forma totalmente transbordadora. Te amo. É Mirê Chagas na voz e o povo na vez.